Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje. Hoje nós vamos dividir a leitura em 4 partes, devido o livro de Daniel, ainda que ele é um livro curto, porém os versículos muito extensos. Para você ter uma ideia, o versículo 2 teve 49 versículos. Então vamos ler o 3 e o 4. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais de todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei.
E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E, porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Até o próprio rei escreveu outro Deus com D minúsculo e agora o seu Deus, senão o seu Deus. Oh, aleluia! Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. É interessante, não é, amados? Aqui estamos com 8h59, vou comentar um minutinho, porque esse capítulo é tremendo. Deus tem prazer que tenhamos experiências pessoais com Ele. A primeira vez aqui, que era para ter morrido tanto Sadraque, Mesaque, Abednego, a Daniel e todos os sábios e astrólogos de Babilônia, foi uma experiência que Deus deu para Daniel. E esses aqui, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles foram, como diz o povo antigo, na garupa, não é? De Daniel. Daniel não ficou só com as províncias, mas deu autoridade para aqueles jovens, né, seus companheiros, também o ajudarem a governar algumas províncias. Mas agora, onde estava Daniel? Eu fico pensando, eu gosto de viajar no túnel do tempo de Deus, estar lá, sabe? Somente como uma espectadora, só assistindo tudo.
Não é assim? Eu me sinto assim quando eu estou lendo a palavra, parece que eu entro na história, não é? E é isso que Deus quer que a gente faça. E aí eu fico imaginando, onde estava Daniel? Com certeza estava cuidando de algum negócio do rei, não é? Porque ele era o chefe ali. Então a experiência agora foi pessoal. Cada um deles teve a experiência de andar no meio do fogo. Oh, aleluia! De passear no meio do fogo, para lá e para cá, com o quarto homem, que nada mais, nada menos é que o próprio Jesus, o quarto homem da fornalha. E é interessante que ali queima as ataduras, tudo que estava atrapalhando, que era do inimigo, que estava neles ali atados, queima. Mas as roupas, as capas, o cabelo, o corpo, enfim, nem cheiro tinha de fogo, que o fogo passou por ali. Até esse detalhe a palavra nos dá, porque o povo reparou até isso. Eles devem estar cheirando fogo, não é possível. Deve estar cheirando churrasco, deve estar cheirando queimado. Nada, nem cheiro, porque o Senhor tirou a força do fogo. Só teve força no fogo para queimar o que não prestava, o que era do inimigo. Assim é com a nossa vida, amados. O fogo de Deus, aqui era o fogo do inimigo, tudo bem, mas hoje para a nossa vida espiritual, o fogo de Deus só queima em nós o que não presta. Enquanto estamos nessa terra, esse fogo queima em nós o que não presta. A palavra não diz ali em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, corta, né? Não dá fruto, corta e lança fora. Agora, a que dá fruto, corta também. Todos os dias ele está cortando algo em nós que não agrada a ele. Ele vai nos lapidando. E quando a gente estiver pronto, aí é assim, com Covid, sem Covid, por causa de uma dor de cabeça, do nada, ele nos leva para si. Por quê? Porque já cortou tudo que não prestava e nós já estamos prontos para estar com ele para sempre. É um trabalhar contínuo. A palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse dia perfeito, cada um tem ele. O Senhor sabe qual é. Vamos lá, capítulo 4, o edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande. É isso aí, o edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Então aqui dá um detalhe que ele não era só rei sobre a Babilônia, mas ele dominava toda a terra de então. Paz vos seja multiplicada. Ou seja, é ele mesmo que escreveu. Tudo indica que ele que escreveu esse capítulo. Olha só, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ou seja, era Nabucodonosor escrevendo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, mais um sonho que me espantou. E as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não fizeram saber a sua interpretação. Ou seja, lá no outro ele não sabia nem o sonho. Aqui ele sabia o sonho, mas ninguém pôde interpretar. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei
que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e as suas interpretações. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e, com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso, em sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes. Pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva, como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos
por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E, quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja, o que o Daniel queria dizer aqui? Vou abrir um parênteses aqui. Ou seja, esta sentença virá, com certeza virá, mas faça alguma coisa de bom, quem sabe vai se prolongar um pouquinho essa tranquilidade sua. Que coragem! Eu fico imaginando, meu Deus, falar para um rei que ele ia ser colocado como um bicho entre os bichos. O coração ia mudar e ia ficar como um de bicho. Precisa ter muita ousadia e muita coragem. Meu Pai! E hoje, às vezes, quantos que negam a Cristo por tão pouco, não é? Vamos lá, versículo 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses. Andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia? Meu Deus, olha só a soberba. Que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti. Vou abrir aspas aqui, por enquanto não deram a interpretação, são 7 anos, 7 tempos, 7 anos. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois. Comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Vocês já pararam para pensar o quanto esse homem ficou horroroso? Nasceu pena, falou pena, pelo, mas é pena, como as das aves, das águias, perdão. E as suas unhas cresceram como as das aves. Então ficou uma unha pontuda e envergada, pontiaguda e virada assim. Meu Deus! Não é brincadeira não. A palavra do Senhor diz que ele abate ao soberbo, mas ele exalta ao humilde. Olha só. Mas ao fim daqueles dias, agora ele volta a falar. Porque outra pessoa falou nesses versículos aqui, né, que a gente vê de uma certa altura, Nabucodonosor está falando, de repente alguém está narrando. Tudo indica que era Daniel. Aqui ele volta a falar, porque o sentido dele voltou. Ou seja, ele perdeu até o juízo de um ser humano. Olha só, versículo 34. Agora ele vai voltar a falar do 34 ao 37, para encerrar. Mas ao fim daqueles dias, ou seja, ao fim dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Ou seja, ele passou a não entender. Ele ficou como um bicho durante aqueles 7 anos. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera
com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, aqui não está exalto, está exalço, e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Oh, aleluia! É por isso que quando Deus vai falar algo sobre Nabucodonosor, e a gente acha até estranho, ele fala, o meu servo Nabucodonosor. Amados, desculpe pela extensão do vídeo, mas é que o capítulo ele tem 37 versículos, esse último capítulo, porém muito profundo, e não tem como a gente não comentar, não é verdade? Até mais, fique na paz do Senhor, novamente, que o Senhor venha te guardando nesta manhã, amém? E daqui a pouco, então, vamos estar lendo o capítulo 5, vamos ler somente ele, vai ter que ser somente ele mesmo, porque ele tem 31 versículos, porém muito extensos. Até lá, fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te dê forças e deixe a soberba de lado, que isso não pertence ao Senhor. Amém?